Maitei, vai chapá, bem-vindos ao canal Tupan Thunder God. Em muitos universos de ficção científica baseados num futuro distópico, é comum um evento catastrófico que muda completamente o funcionamento desse mundo, podendo ser um processo instantâneo, como um apocalipse de máquinas como em Horizon Zero Dawn, um surto de uma nova doença como em The Last of Us, uma guerra nuclear como em Fallout, ou até mesmo um desastre desconhecido como em Stray. Essa mudança pode não ser tão rápida assim, sendo resultado de um processo gradual causado por uma somatória de problemas da nossa sociedade como uma forma de caricatura dos problemas que já nos afetam hoje, servindo também de crítica aos nossos comportamentos. Essa é a principal forma de distopia abordada na temática cyberpunk, e o jogo Cyberpunk 2077 não foge dessa regra. Mas além de um evento crítico que muda completamente o mundo fictício, uma história precisa de uma motivação para guiar a narrativa, e uma forma de criar essa motivação é criar eventos importantes após esse evento crítico, recente o suficiente para justificar os personagens a fazer o que fazem. Em Horizon Zero Dawn temos os ataques rubros, que justificam todas as tribos odiarem os Carjas. Em The Last of Us temos o surgimento de vagalumes que justificam a Ellie fugir da zona protegida. Em Stray temos a fuga dos extramuros, que justificam termos aliados espalhados pela jornada, e em Cyberpunk 2077 temos a Guerra da Unificação, também conhecida como Guerra do Metal, que justifica termos uma única cidade funcionando como um estado isolado do resto e cheia de gente perigosa com implantes cibernéticos militares. Por isso, entender esse conflito é muito importante para entender a lore do jogo. Outro motivo que torna a Guerra da Unificação um assunto importante é uma questão mais comercial. O universo do jogo é uma sequência direta dos RPGs de mesa cyberpunk criado por Mike Pondsmith nas décadas de 1980 e 90, imaginando como seria o futuro nas décadas de 2010 e 2020. Nesses RPGs foram narrados os eventos da captura de Alt Cunningham pela Arasaka em 2013, além da queda da rede e o atentado à Torre Arasaka durante a Quarta Guerra Corporativa em 2023. A CD Projekt, que já havia criado uma série de jogos baseados em uma série de livros de The Witcher, resolveu fazer o mesmo com o universo cyberpunk e comprou os direitos dos RPGs. Junto com esse projeto foi desenvolvido mais um RPG chamado Cyberpunk Red, para ser lançado junto com o videogame. Ele é dividido em 3 partes: Never Fade Away, que conta os acontecimentos de 2013, Fall of the Tower, que conta os acontecimentos de 2023, e Black Dog, que conta os acontecimentos da década de 2040. Dessa forma, praticamente todos os eventos canônicos desse universo que acontecem até 2050 devem se encaixar ao que é descrito nesses RPGs. Já o que ocorre depois de 2050, como não tem um RPG de mesa limitando a lore, a CD Projekt tem mais liberdade para criar novas histórias e eventos sem interferir tanto nas histórias que já foram contadas pelo Mike Pondsmith. Como a Guerra da Unificação começa em 2069, a CD Projekt tem bastante liberdade para abordar isso não só em Cyberpunk 2077, como em jogos futuros da franquia, podendo ser um assunto recorrente em novas histórias e servir de base para a criação de novos personagens. Por causa disso, vamos analisar onde, quando, porquê e como aconteceu essa guerra, além de teorizar o que pode acontecer no futuro da franquia por causa dela. Uma observação é que algumas coisas relatadas no vídeo são apenas uma interpretação minha do que eu encontrei no jogo. Portanto, sinta-se à vontade para comentar se achar algum erro ou se tiver uma interpretação diferente do que eu vou explicar. Mas antes de continuar, gostaria de agradecer os mais de 4 inscritos no canal. Então, Yaha amo! Tupan Thunder God. Na década de 1990, a Gangue dos Quatro passou a governar secretamente os Estados Unidos e iniciaram várias guerras pela América que deixaram o país quebrado. Por causa disso, a maioria dos estados da metade oeste do país declararam independência durante essa década. O dólar perde a importância global e os Estados Unidos e a Europa unem suas moedas criando o eurodólar, facilitando a independência financeira desses novos estados livres. Aproveitando essa decadência e a moeda unificada, o empresário Richard Knight planejou a construção de uma cidade utópica livre do controle do governo para que grandes empresas prosperem sem limitações e com a ajuda da Arasaka, IBM e Pretoshen,
além de vários outros investidores que viam um grande potencial no projeto, fundou a cidade de Coronado, que em 1998 foi renomeada de Night City depois da morte do fundador, assassinado pela máfia. Ela fica bem no meio do litoral da Califórnia, na costa oeste, onde hoje fica a cidade de Morro Bay. Depois dessa confusão toda, até a década de 2060, os Estados Unidos estavam divididos da seguinte forma. A metade leste continuou a fazer parte dos Estados Unidos. O Texas foi o primeiro a ficar independente, depois o Alasca se separou, e então praticamente toda a metade oeste. Os estados de Idaho, Oregon e Washington se unem e formam um novo país chamado Confederação do Pacífico. A Califórnia se divide em Califórnia do Norte e Califórnia do Sul, com o lado norte se unindo à Confederação do Pacífico. A divisão da fronteira foi definida perpendicular com a fronteira de Nevada e com Night City ficando entre as duas Califórnias, formalmente do lado norte. A Colômbia Britânica se separa do Canadá e também se une à Confederação Pacífica. Em 2023, durante a Quarta Guerra Corporativa, a Arasaka teve sua sede em Night City destruída e a Militech expulsou a empresa, passando a ter praticamente o monopólio do mercado militar ali. Para afirmar sua presença comercial, a até então presidente da Militech, Rosalind Myers, decidiu construir em 2058 um complexo de instalações comerciais da marca ao sul da cidade. Foi uma colaboração de renovação urbana para reduzir a influência da Arasaka. A Militech apoiou a maioria dos projetos. Então a Militech também investiu em Dogtown? Não era assim que chamavam na época, mas sim. Na teoria, renovação urbana. Na prática, desenvolvimento de infraestrutura militar. Mas se acha que vai ouvir alguma verdade, pode esquecer. Um futuro brilhante, com o investimento certo. Mas com guerra não há investidor. Guerras não acontecem do nada. E essa não é exceção. As ordens foram dadas. Essa é a Rosalind Myers que eu conheço. Nunca assume a responsabilidade. Um monumento dourado para o ego inflado de um certo alguém. Só sendo igual para saber. O local escolhido para a construção foi sobre uma antiga instalação secreta subterrânea chamada Sinosure, que realizava pesquisas de capturas de adestramento de IAs clandestinas escondidas na rede como forma de poder competir com o psicófago da Arasaka, que capturava qualquer trilha-rede que tentasse invadir. Tudo isso antes da queda da rede e da criação da Barreira Negra, que será o tema de um vídeo futuro. Mas não foi só a Militech que se instalou ali. Muitos outros investidores decidiram transformar as favelas de refugiados haitianos que havia ali em um novo distrito luxuoso que seria chamado inicialmente de Serene Sands, mas acabou chamando Pacífica. Várias grandes obras se iniciaram, transformando o distrito num gigantesco canteiro de obras. Estádio, shopping center, parque de diversão, hotéis, cassinos, centro de exposição de novas tecnologias cibernéticas, biológicas e aeroespaciais, além de uma linha de trem maglev subterrânea interligando Night City com os novos Estados Unidos. Em 2065, Rosalind Myers deixa a Militech para ser eleita presidente dos agora novos Estados Unidos, substituindo a presidente Elizabeth Kress, que foi homenageada ganhando uma rua com seu nome em Pacífica. Buscando o apoio popular dos patriotas nacionalistas que não aceitavam separação do país e criar um conflito militar que trouxesse demanda de equipamentos para a Militech em troca de apoio corporativo para sua reeleição, ela usou como proposta eleitoral reunificar os novos Estados Unidos, seja pela diplomacia ou seja pela força. Para garantir o cumprimento de sua promessa, ela decidiu preparar o terreno usando uma arma que ela sabia que era tão destrutiva que seus inimigos não teriam coragem de usar, as IAs além da Barreira Negra. Essas IAs passaram quase meio século se autodesenvolvendo sem a possibilidade de serem acompanhadas por pessoas, o que tornava qualquer uma que fugisse e perdesse o controle potencialmente capaz de destruir toda a humanidade. Em 2068, a Militech, que foi nacionalizada pelos novos Estados Unidos, envia uma incursão para invadir as instalações do projeto Sinosure, acessando o outro lado da Barreira Negra e capturando IAs em um equipamento chamado Matriz Neural. Alô, alô, testando, ok, tá gravando. Aqui é o chefe de pesquisa Ava McRae. Hoje é o terceiro dia da nossa expedição. Levamos equipamentos para o bunker
E o sistema ferroviário antigo ainda está funcional em grande parte. Devem ter usado ele para transportar os aquecedores do laboratório, sabe-se lá quando. Tem um monte de pesquisas antigas por aqui. Eu vou dar uma olhada e tentar achar alguma coisa útil. Bom, o César conseguiu invadir um dos fortes de dados. Ele encontrou fragmentos de um código antigo. Controles de comando de uma arma? Talvez. A gente só precisa de uma IA para juntar todas essas descobertas. A Lisa vai dar uma olhada na Barreira Negra para ver se acha alguma passagem. Hã? Tá certo. É dia 39. Valeu, Lisa. Dia 50. A gente recebeu ordens da central para encerrar e voltar para casa. Falaram que a gente não tá mais seguro aqui. O César já empacotou tudo. Falta a Lisa voltar só. Coitada dela. Tá lá no bunker. Há 2 dias. Plugada. Ou 3. Ela não sai de lá por nada. Ela tá lá tentando baixar os dados. Só não sei se vai dar tempo de levar tudo. Caso ela consiga. Já chega. Eu vou buscar ela, César. Merda! O negócio é pior do que eu pensava. A Militech tá usando uma IA clandestina para fortalecer o arsenal antigo. Nada bom. E a Militech planejando uma arma secreta. O povo fala essa história há muito tempo. Que nem o papo de o mundo vai acabar terça-feira. Ou Bartmoss tá hibernando numa geladeira. Myers também decide utilizar sua melhor trilha-rede, Song So-Mi, mais conhecida como Songbird, para ser equipada com as melhores cibernéticas e encontrar brechas na Barreira Negra, possivelmente utilizando as IAs capturadas no Shinoshure para hackear sistemas que normalmente seriam impossíveis de serem invadidos. Para Myers, pros Neua, eu não passo de uma arma. Uma ferramenta para chegar do outro lado da Barreira Negra. E as ferramentas nunca decidem quando parar. Em 2069, Rosalind Myers é reeleita e declara guerra aos Estados Livres. Os estados de Colorado, Novo México, Wyoming, Montana, Arizona, Nevada e Califórnia do Norte, que se separou da Confederação do Pacífico, se unem em uma aliança para combater o avanço dos Neua, que já haviam invadido os outros estados em um ataque surpresa. Foi assim que esses babacas sem noção chegaram na frente de guerra. Não precisou nem recrutar. Bastou mostrar o equipamento para eles. Os estados de Utah e Califórnia do Sul decidiram se aliar aos Neua, não só aceitando a reintegração, como também ajudando a enfrentar a aliança dos Estados Livres. A República do Texas e o restante da Confederação do Pacífico, que com a saída da Califórnia do Norte e da Colômbia Britânica se tornou os Estados Corporativos do Oeste, decidiram não se unir a nenhum dos lados. O Texas, por causa de sua capacidade militar capaz de resistir sozinho à invasão americana, e os Estados Corporativos do Oeste por terem feito um acordo de concessão já no início da guerra. Como a concepção de Night City seria uma cidade livre de governos, inicialmente ela tenta se manter neutra no conflito, sem disponibilizar tropas para atacar os novos Estados Unidos. Aproveitando o conflito, a Arasaka decidiu apoiar os Estados Livres secretamente, fornecendo equipamento, treinamento e efetivo militar em troca de restabelecer sua presença na América que havia perdido na Quarta Guerra Corporativa. Mesmo com a ajuda da Arasaka, os Neua conseguem avançar para o oeste. Todos os Estados Livres rebeldes são conquistados, exceto a Califórnia do Norte, que ainda resiste e ataca a Califórnia do Sul na Batalha de Ridgecrest, que se tornou a luta com mais baixas da guerra, com pelo menos 3.078 pessoas mortas no mesmo dia. Em retaliação, a cidade de Sacramento, capital da Califórnia do Norte, é bombardeada e destruída em 6 de junho de 2070. Night City permaneceu neutra até esse momento da guerra, mas acabou ficando bem no fogo cruzado entre as duas Califórnias. A cidade acabou ficando sitiada e não tinha acesso a suprimentos básicos. A fome assolou a cidade, que teve que improvisar com o que tinha, inclusive se alimentando dos animais da cidade até eles acabarem. Que foi? Opa, sem movimentos bruscos.
Tá vendo? Um gato. Que gato bonito. Achei que nem existia mais em Night City. É o primeiro animal que vejo em Night City. Além das baratas, é claro. Primeiro foram os pássaros. Depois os cachorros. Os gatos duraram bastante. Muitas pessoas de Night City tentam se refugiar na República do Texas, mas eles não abrem as fronteiras. Myers decide então que é hora de invadir Night City e recuperar as instalações da Militech em Pacífica. Para isso, ela realiza a Operação Tempestade da Meia-Noite, liderada pelo coronel Kurt Hansen. Fontes americanas avisam as corporações de Pacífica do ataque, fazendo com que todos os investidores abandonem os projetos que ainda estavam em construção, sem tempo suficiente nem mesmo de retirar os equipamentos de obra. A invasão é um sucesso e ele consegue ocupar sob a bandeira dos novos Estados Unidos a região que até então ficou conhecida como Zona de Combate. 2069, o Coronel Hansen liderou uma operação apelidada de Tempestade da Meia-Noite. O objetivo? Ocupar a zona de combate e estabelecer um território dos novos Estados Unidos em Night City. Percebendo que os Neo estavam prontos para invadir o resto de Night City, o prefeito da cidade faz um acordo com Arasaka, que até então ajudava os Estados Livres somente por debaixo dos panos, para entrar declaradamente na guerra. No dia 12 de junho de 2070, o porta-aviões da Arasaka atraca na Baía de Del Coronado. Myers então decide que nesse momento o país não seria capaz de uma escalada da guerra contra o inimigo que ainda não teve baixas diretas, e negocia um acordo para encerrar o conflito. Com isso, os novos Estados Unidos e os Estados Livres assinam um tratado de unificação de Arvin, na Califórnia do Sul, aceitando a rendição com a condição de que mantenham sua autonomia econômica e política, ou seja, na prática continuam independentes e os eleitores de Rosalind Myers ficam satisfeitos pela reunificação de grande parte do antigo território americano, exceto pela República do Texas e os estados corporativos do Oeste, o Alasca e Night City, que agora passa a se tornar um estado independente graças à intervenção da Arasaka, que só permitiu o acordo se Myers entregasse seus agentes secretos implantados em Night City durante o conflito, como o agente Solomon Reed. Eu nunca falei sobre isso, sabe? Eu devia falar que eles tentaram me matar, mas às vezes parece até que eles conseguiram. Emboscada, tentativa de assassinato há 7 anos. Fui parar na UTI, esperando um capanga da Arasaka aparecer para acabar comigo. Eu fui traído. Pelo nosso pessoal, pela FIA. Falei traído, mas fui vendido como parte do acordo de uma oferta de paz. A minha cabeça numa bandeja. Tudo por um cessar-fogo. A paz sempre tem um preço. E alguém precisa pagar. Nenhuma guerra acaba bem. Os dois lados acabam com coisas para resolver. Uma bomba no carro explodiu um dos meus. Outro foi envenenado e um terceiro levou um tiro enquanto comprava cigarro. O resto só desapareceu sem deixar rastros. Toda noite a gente esperava os agentes da Arasaka virem nos exterminar. Eu tive que tomar uma decisão. Eu me recusei a desistir. Achei que a gente tinha uma chance de lutar. Foi sagaz, foi idiota. Ou uma mistura dos dois. Se duvidar, eu só não sabia como sair. Deixar pra lá. Ou talvez, eu só não saiba perder. Até conseguimos salvar uns poucos agentes. E malmente ganhamos um obrigado. Pode falar o que tu quiser, mas parece que eles te traíram, pura e simplesmente. E salvaram muitos dos meus no processo. Quando se brinca de gente grande, as consequências são grandes. Engraçado. Dentre todas as pessoas, pediram logo para Songbird puxar o gatilho. Peraí. Pois é.
Ela puxou o gatilho? Tipo, literalmente pegou a arma e atirou em você? Não pessoalmente, mas ela abriu a porta para quem realmente atirou. Eu estava saindo da cidade, indo para casa. A Songbird ainda estava aqui, bem onde a gente está, aliás. Ela me guiou por comunicação e levou para uma armadilha. Me neutralizar. Foi a última missão dela em Night City. Depois disso, ela pôde ir para casa. As tropas de Kurt Hansen terminaram o conflito tecnicamente dentro do território inimigo de Night City, sem nenhuma resolução política para retornarem aos Neo. Ele então aproveitou a situação e renomeou a zona de combate para Dogtown, governando o local com uma milícia formada inicialmente por suas tropas, que ganharam o nome de Barghest, e impedindo a interferência externa da administração e da polícia de Night City. Seu governo é financiado pelo comércio ilegal que ele promove, recebendo também vários foragidos e pessoas juradas de morte para Dogtown. Não demorou até os dois lados cessarem fogo. A tropa do Hansen foi esquecida e teve que se virar. A sede, o público, todo mundo fingiu ignorância, como se Hansen e companhia nunca estivessem estado aqui. Mas nosso coronel decidiu criar raízes. Ele declarou a zona de combate como território dos novos Estados Unidos. Basicamente tomou lugar para si e foi de soldado a traficante de armas da noite pro dia. Ele foi abandonado. As pessoas achavam que iria levar uma bala na cabeça em 2 semanas. Mas ele não só ficou intacto, como se tornou uma força considerável. Um homem cuja existência ameaça tantos é um homem perigoso. Há quantos anos você está em Night City? Me falaram que você já trabalhou na Militech. Tô aqui faz 7 anos. Sim, antes disso, minha missão era plantar uma bandeira dos Neuan nesta terra. Então eu diria que foi um grande sucesso. As suas conquistas são bem interessantes. Essa bandeira agora serve de porra nenhuma. O que eu construí foi tudo com as minhas mãos, para mim mesmo. Por que você trocou de lado? Porque não preciso de uma ideologia conveniente para esconder meus negócios. Joguei a bandeira fora, mas os corpos de Washington se lembram de mim. A presidente Mayer também? Ela me ligou tem uns 6 meses, me pedindo para ajudar numa encrenca que ela não conseguia resolver sozinha. Papelada, burocracia, essas coisas. Interessante. E ela ainda te liga? Não. A administração dela passou por umas turbulências recentemente. Eu sou o maior fã. O lugar tem história. Tudo que você viu aqui, todo pedacinho de sucata e o caralho, só bagulho pré-guerra, chumba. Os containers era pra guardar viga e tijolo pra construir o bairro. Roubaram a porra toda. Mas os containers grandão ficaram largados aí. Nós aqui de Dogtown é habilidoso. Uns tios espertos aí aproveitaram eles e se liga só nos barracos. Tem até prédio, parça. O povo daqui não desperdiça nada. Night City volta a ser governada com alta influência das megacorporações, principalmente Arasaka, que não só reconstruiu sua sede no centro da cidade, como também chega mais forte que a desgastada Militech, que utilizou grande parte de seus recursos para combater do lado americano. Para tentar não perder sua influência na cidade, os novos Estados Unidos decidem financiar secretamente grupos paramilitares nacionalistas que ficaram em Night City e se tornariam os Rua 6. Os Rua 6 aqui? Ao seu dispor? A 5ª coluna dos novos Estados Unidos em Night City. A gente dá equipamento, um patrocínio aqui e ali, nada demais. Em troca do teu trabalho sujo, imagino. Você imagina, mas temos negócios a resolver, não temos? A cidade fica repleta de veteranos de guerra desempregados, mas com implantes cibernéticos militares, deixando as ruas perigosas e com um grande índice de cyberpsicopatas. Durante a guerra, antes de despacharem nós, passamos por um treinamento de estresse. Você quer saber como ele foi feito? Como? Encheram nós de coquetel químico, suplemento, estimulante, sabe-se lá o que mais. Enfiaram tudo nas nossas veias. Deu a doida nos biomons, mas estabilizaram logo em seguida.
E meu filho, estabilizado, bonito. Depois de algumas sessões, alguma coisa clica no teu coco. Os caminhos neural se interligam. Já a parte que gera o medo em você, evapora. Achei que tinham banido os coquetéis químicos durante a guerra. Qual foi, pô? Não rolava surto de ciberpsicose dentro das unidades? E daí? Você acha que a Militech ligou pra isso? Só mandaram os afetados de avião pras clínicas de Taiwan. Tinha voo todo dia. E todo dia a gente recebia recruta novo. Mesmo assim, enchiam nós dessa bosta. Mas, pô, não dava pra reclamar do dinheiro. Após o acordo, ambos os lados declararam vitória e a paz foi alcançada, mas de uma forma frágil, já que nem os Estados Livres estão 100% independentes e nem os novos Estados Unidos conseguiram de fato reunificar 100% a antiga América. Tanto que, mesmo com a unificação formal, foi construído um muro de concreto separando a Califórnia do Sul e a Califórnia do Norte, que é monitorado fortemente pelo lado americano. Percebo que o resultado da guerra tem grandes sinais de um assunto mal acabado. Muitos cidadãos estão insatisfeitos com a situação da cidade e decidem realizar um abaixo-assinado para fazer parte dos NEWA. Devido a esses e vários outros acontecimentos suspeitos, estudos realizados por IAs indicam uma chance de 74% de ocorrer uma nova guerra corporativa entre a Arasaka, que se via em vantagem até esse momento, e a Militech, que tenta ganhar tempo para se recuperar da Guerra da Unificação. Isso é só especulação, mas... logo, porra! Tem uma boa chance da Arasaka estar comprando uma baita briga com a Militech. Talvez até uma guerra. Que mais? O lance do José era pra ser uma desculpa? Meio zoado, não acha? Não sou José. Soube de outros casos. Mesmo esquema. O buraco é mais embaixo, B. Mas pra que essa guerra? Ainda estão se recuperando da última que rolou. Não tem distração melhor do que a guerra. Devem estar precisando desviar a atenção. E a Militech? Devem ter percebido a trama da Arasaka. Provável. Mas a Militech não quer guerra. Só quer atrasar para se preparar o máximo que puder. Meu pai disse que vai ter outra guerra corp. Que eles vão cair no pau a qualquer momento. Papo de doido, né? E você acredita? Que vai ter outra guerra? Lembrando que no final do jogo, ou invadimos a Arasaka e enfraquecemos ela, ou deixamos o Yorinobu livre para destruir a Arasaka por dentro no final extra da DLC. Ou seja, de qualquer forma, deixamos o terreno livre para os novos Estados Unidos e a Militech invadirem novamente os Estados Livres, começando uma nova guerra. Agora, uma coisa que me intriga nisso tudo é o que o V estava fazendo durante a Guerra da Unificação. Eu tenho um forte palpite de que ela participou sim da Guerra da Unificação. Como eu mostrei anteriormente, o Johnny relata que viu a Militech chegando com os basiliscos na guerra. Mas como ele sabia disso se ele estava morto? O jogo deixa muito claro que aquele veículo é de 2069, não de 2013, que foi quando o Johnny estava no exército. Que doideira é essa de Basilisk? É um Panzer blindado de carga da Militech. Uma lata velha de 2060 por aí. Uma possibilidade é que seja um erro da CD Projekt, ou se não, ele estava falando de uma memória da V, de quando ela teria participado da guerra. Faria sentido isso acontecer. No passado marginal, a guerra poderia ser o motivo da V ter fugido para Atlanta. No passado nômade, a guerra poderia ser o motivo dos Bakers terem se unido ao clã Cobra. E no passado Corp, poderia ser o motivo da V fazer parte da contra-inteligência da Arasaka, já que a empresa participava da guerra por debaixo dos panos. Uma coisa é certa, a Guerra da Unificação ainda vai dar muito assunto para o futuro da franquia e tem muito assunto para criar teorias para o próximo jogo, o que eu pretendo fazer em um vídeo futuro. Se você não quiser perder isso e outros assuntos relacionados à lore de Cyberpunk, se inscreva no canal e também, caso não tenha visto, convido a assistir o meu vídeo sobre a história da DLC de Phantom Liberty, em que faço uma análise completa do que foi apresentado e discutindo todos os finais, além da minha série de vídeos explicando a linha do tempo de Cyberpunk. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e adjoecha PV!